Saudações freudianas a todos. Muito bem, estamos iniciando mais um podcast Vida em Harmonia aqui do Instituto IAPB. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui como convidado o professor Ricardo Araújo, a professora Joana Aprígio e a psicanalista Adalgisa Mello. Boa noite, professora Adalgisa. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente, professor. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite a todos e espero que possamos fazer uma construção interessante para que a gente abra os nossos olhos, os nossos ouvidos acerca de tudo que é interessante dentro da psicanálise. Professora Joana. Boa noite, prazer estar aqui. É um prazer. Gente, nós estamos iniciando o mês de setembro e aí tem a questão da campanha do Setembro Amarelo, né? E o Instituto IAPB, claro, não pode ficar de fora dessa campanha. Então, nós estamos aqui para falar justamente sobre esse tema que é um tabu para algumas pessoas, para a sociedade do modo geral, mas que eu acho tão importante. Eu acho que o Setembro Amarelo, professor Ricardo, não tinha que ser só em setembro, mas todo dia. Eu acho que o processo de prevenção, né, as pessoas que têm um comportamento suicida, tem que ser todo dia e não só em setembro. Mas se faz a campanha só em setembro, tudo bem, né? A gente sabe que 95% das pessoas que têm comportamento de suicida, eles podem ser evitados, né? E por isso a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema, tentar esclarecer, mecanismo de prevenção, né? E o que fazer para evitá-los, tá certo? Muito bem, professor Ricardo. Como a psicanálise vê o suicídio, né? O que a psicanálise pode fazer, já que nós somos todos psicanalistas, né? Aqui do Instituto IAPB, o que a psicanálise pode fazer para como a psicanálise vê o suicídio? Que legal, pergunta bem extremamente interessante, né? E a gente precisa fazer algumas construções, até mesmo históricos, culturais, para poder entender até o ponto de vista da psicanálise. Quando nós começamos, quando você começou na realidade a falar, você falou que é um tabu. E realmente esse tabu ele vem se perpetuando ao longo da história. Não se fala de suicídio, não se fala sobre esse tipo de comportamento, até porque muitas pessoas acreditam que se falar sobre haverá de influenciar no despertar dessa ideia na mente de pessoas que estejam com a sua psique adoecida. Ao longo do tempo, essa proibição ela é interessante e ela foi feita principalmente por São Tomás de Aquino e por Santo Agostinho. Eles proibiram essa questão da construção de ideias, de discursos sobre o comportamento suicida. Isso por conta de não influenciar outras pessoas. O que a Organização Mundial de Saúde atualmente entende? Que há uma necessidade de se falar, sim. Falar é a melhor forma de se prevenir, de se auxiliar pessoas que estejam passando por uma situação um pouco mais delicada, cujo objetivo eles tendem aí a entrar nessa questão do comportamento suicida. Então, como que a psicanálise vê isso, né? Embora tendo grandes tabus ao longo da história, mas Freud ele não se dedica necessariamente ao estudo do suicídio, embora alguns pacientes que ele tenha atendido, que ele tenha visto alguns casos, existe esse comportamento. Vamos dar um exemplo. O caso Dora, que é um caso clássico dentro da psicanálise, principalmente dos livros de Freud. No caso Dora, chega um momento em que ela está tão confusa, está tão, de certa forma, adoecida mentalmente, que ela escreve uma carta de despedida aos seus pais, né? Deixando suas roupas, seus ouros, né? Seus anéis, suas joias, suas preciosidades para pessoas muito específicas. Então, essa carta testamento está lá nos anais freudianos, onde ela aventa a possibilidade de tirar a própria vida. Por quê? Porque o pai estava se envolvendo emocionalmente com uma amiga da família. E Freud interpreta isso como uma forma de chamar a atenção da família, essa fuga pela questão do comportamento suicida. Outro caso que é muito comum dentro da psicanálise, né, que é um caso clássico, é o Homem dos Ratos. Esse caso onde o
o rapaz, né, ele consegue desenvolver um comportamento suicida por conta de ter sofrido um trauma na infância. Ele gostava muito da masturbação e o pai, descobrindo, leu uma surra nele. E esse tipo de surra fez uma castração que gerou aí um trauma, o que gerou para ele um comportamento suicida, uma ideação suicida. Uma outra situação dentro da psicanálise, que é pouco aventada também, é o caso Schreber, né, o Schreber, né, como queiram falar alguns autores. Nesse caso, embora Freud não tenha necessariamente entrado em contato com esse juiz, mas ele consegue perceber ao longo dos escritos dele que ele havia sim também um comportamento suicida. Ele ficava tão perturbado com as vozes que ele escutava, com as manifestações de Deus que ele havia dito que existiam com ele, que ele pensou na possibilidade de suicídio. Além, é lógico, de um caso clássico, também da literatura freudiana, que é o caso de uma menina de 18 anos que pretende se suicidar. Nesse caso é um dos mais emblemáticos do Freud, onde ele relata que essa moça, né, tinha um relacionamento muito íntimo com uma dama, né, uma mulher de altas posses, que era 10 anos mais velha do que ela, e Freud relata que o pai proibiu elas de se verem. E quando a referida dama ela soube disso, ela terminou automaticamente o relacionamento. No entanto, a filha desse casal, ela correu, né, quando soube da proibição, correu para se atirar, na época, em cima do trem, né, sendo que conseguiram salvá-la a tempo. Então, Freud, ele necessariamente ele não se detém sobre o comportamento suicida, mas em toda a sua literatura nós vamos ver detalhes de como que isso é elaborado. E a gente percebe que há uma proibição extrema do superego, né? Esse superego é extremamente reforçado em pessoas que têm um comportamento suicida, de forma tal que o ego ele passa a se sentir extremamente tolhido, extremamente podado em relação às exigências do superego. Quando isso acontece, o sujeito ele começa a desenvolver uma baixa autoestima dá o sintoma de melancolia. Essa melancolia ela evolui para uma angústia gigantesca, com aumento que a gente chama de pulsão de morte, que seria o processo de destruição. Só que como esse ego está tão fragilizado que ele, ao invés de querer destruir o objeto externo, aquilo que proíbe, aquilo que faz com que o indivíduo ele seja castrado, ele se volta contra ele mesmo. E ao se voltar contra ele mesmo, né, essa pulsão de morte se voltando contra o sujeito, contra o indivíduo, né, contra o ego, é como se ele quisesse anular ele mesmo. Na realidade, ele quer anular uma dor extrema que ele está sentindo pelo processo de rejeição do superego e pelo processo de cobranças extremas desse superego que foi reforçado. Então, do ponto de vista psicanalítico, nós temos um conflito entre duas instâncias psíquicas, superego e ego do indivíduo. E isso faz com que essa pulsão de morte aumente, aumentando a angústia, aumentando o desespero, o que leva o indivíduo a ter um comportamento suicida com planejamentos, com ações que venham a atentar contra o próprio ego, que culminam, quando bem sucedido, infelizmente, na própria morte do sujeito. Então, Freud falou muito sobre isso, tem muita coisa na literatura freudiana para se pesquisar. Sim, sim. Há muita literatura de Freud e de pós-freudianos que também nos dão luzes acerca dessa questão do suicídio. Muito bom. Professora Dalgisa. Professor, eu acho assim, o suicídio é hoje a principal causa de morte, né, no país. Então, assim, é um tema muito delicado, porque o que dizem as estatísticas, que se ele for muito discutido, pode levar ao aumento desses casos, principalmente pela população mais jovem, que é mais suscetível a esses casos, entram nessas modas de redes sociais, né? Nós estamos aí no mês de setembro, que é a campanha alusiva Setembro Amarelo, né? E eu acho assim que nunca foi tão importante se falar sobre o assunto,
porque o suicídio é um mal silencioso. Muitas das vezes, os casos que eu atendo, a família não tem a menor ideia de que aquele paciente esteja pensando em suicídio. Embora a gente que é da psicanálise, a gente sabe que ele dá sinais, né, professor? Ele dá uns sinais, ou às vezes não é percebido pela família, ou não é levado a sério. Né? Então, eu acho que se deve, sim, falar sobre suicídio, claro que com os devidos cuidados, mas é preciso discutir essa questão. Eu acho uma das questões mais sérias hoje de se tratar, a gente tem que buscar formas de prevenção e acredito que a informação ainda é o melhor caminho, o diálogo nas famílias é o melhor caminho, porque é uma tragédia que eu acho que destrói, né, professor, não só quem comete esse ato, mas destrói a família também. Né? Então, acho que deve-se falar sobre isso. Né? E por que é tão difícil falar? Né? Porque o suicídio ele é tido pela sociedade como uma forma de fracasso. É como se eu dissesse para a sociedade, eu estou me sentindo assim, eu quero aniquilar com a minha vida, eu quero morrer, eu quero sumir, porque eu fracassei. Eu não consegui ter sucesso, eu não consegui subir na vida, eu não consegui ter dinheiro, eu não consegui o que muita gente consegue ao meu redor, às vezes até na família. Né? Então, as pessoas, por vezes, não querem falar nisso por conta disso, né? Ou não querem pedir ajuda por conta disso. Né? Eu não quero dizer que eu fracassei, eu não quero dizer que eu sou um fracassado. Né? Então, por vezes, não pedem ajuda. Também porque tem as crenças religiosas, né? Que é muito forte. É muito forte. Né? E as pessoas têm aquela tendência, né, professor, dizer assim, é falta de Deus, né? E nós sabemos que o suicídio não é falta de Deus, né? Nós sabemos que é uma dor muito profunda que a pessoa está sentindo. Às vezes a pessoa é uma pessoa religiosa, mas ela não está livre de passar por isso, ela não está isenta, né? Como não está isenta da depressão, as pessoas que têm, a gente vê padres ou pastores que entram no processo depressivo. Então, não é uma questão religiosa, né? Mas é um tabu, né? Por quê? Porque, na verdade, revela as nossas fraquezas e os nossos limites, né? Então, o suicídio é cercado desses mitos e tabus. E eu acho que é pela informação, é pelo acolhimento que se chega à superação ou à diminuição desses casos, a conscientização e uma forma de tratar a sociedade que está tão presente, mas que ninguém fala muito. Muito bom. Professora Joana, normalmente, quando tem um adolescente na família e tal, os pais tomam conhecimento, a família toma conhecimento? Ou... O que a Dalgisa está colocando, né, nessa questão da vergonha, do medo de se falar sobre isso, é importante, eu estava lembrando aqui que a gente, quando tem filhos, a gente pensa em educá-los, para que sejam pessoas, né, cultas, educadas. Quando o menino fica adolescente, a menina adolescente, se fala sobre a menstruação, se fala sobre o primeiro relacionamento, da relação sexual, das menstruações, mas não se falamos sobre morte dentro da família. Né? É um tabu que existe também se falar sobre a morte. Não só a morte pelo suicídio, mas por qualquer outro tipo de morte. Né? A gente tem esse caso ainda de despreparo da família diante disso. E quando a gente percebe os adolescentes nessa situação, na situação do conflito, na situação da angústia, do medo, do pânico, que hoje está, né, bem presente nos adolescentes, pela falta dessa convivência com os outros, né, pela readaptação depois da pandemia, que a gente está aí tentando todos os dias, e quem tem adolescentes que ainda não conseguiram se enquadrar novamente dentro da escola, dentro da família,
e vai começando esse momento do isolamento. Né? E esse isolamento vai causando vários danos, né? Não só na psiquiatria, né? na questão psicológica, mas como na questão de relacionamentos, na questão da convivência da família. Então, assim, os pais muitas vezes não conseguem perceber esses sinais que você fala, né? E sinais, eles são dados, mas nós ainda não estudamos para compreender os sinais, né? Muito interessante. Não compreendemos. Porque os sinais são apresentados todo são dia. Apresentados. Dentro de casa, com a Sim. família, fora de casa, né, professor Ricardo? Com os amigos. Os sinais são apresentados, né, com os amigos, né? Mas achei interessante a sua colocação, professora. Os pais não estão preparados para identificar os sinais. Porque às vezes a gente espera aquele sinal assim, eu vou morrer, vou me matar. Às vezes ele não fala isso. Às vezes ele diz assim, minha vida está uma droga, eu não estou conseguindo. Eu não tenho um relacionamento afetivo, por exemplo, né? Adolescentes que não conseguem se relacionar. Então, assim, o que ele faz? Ele cala. E, às vezes, os pais, não, deixa aí, uma hora ele vai despertar. Mas ali já pode ser um sinal, né? É um isolamento, é a falta de comunicação, tá? A questão sexual. A questão sexual, de gênero, que, né, vem aí ocasionando vários conflitos, né? A não aceitação dos pais também diante disso. E aí, qual é a saída que eu tenho se eu não sou aceita dentro da minha família? Não é? Então, são caminhos que eles mostram, mas a gente, às vezes pela ignorância e às vezes pela não aceitação de situações, a gente nega. Não vou falar não porque vou esperar que ele venha. Não vou falar não porque eu vou esperar que isso vai passar. Passar para onde? Bem interessante. E é interessante que o próprio Zygmunt Bauman, que é um filósofo da pós-modernidade, ele já falava muito isso nos seus livros, né, sobre a liquidez, mundo líquido, amor líquido. A gente está ficando tão, como é que eu poderia dizer, desimpregnado de sentimentos e extremamente cheio de julgamentos que a gente acaba não percebendo, porque é muito mais fácil julgar do que esperar o outro manifestar o seu sentimento de dor, de derrota ou até mesmo de busca por sentimentos outros, como nos relacionamentos homoafetivos. Então, o Zygmunt Bauman ele nos dá muito essa questão, né, da necessidade de a gente começar a escutar mais, a perceber mais o outro, saindo desse universo de aparências, de liquidez, de que, não, depois, e o depois pode ser algo mais fatal, quando eu posso realmente resolver agora, né, no agora. O filho, ele chega dizendo, chega triste, e mais tarde eu converso com ele, porque agora eu estou sem tempo. Então, se o meu filho ou a minha filha está triste, está com alguma coisa, eu deveria ser o primeiro a me importar nessa situação. Não, isso é besteira, daqui a pouco passa. Passa realmente, como a Joana colocou, para onde? Eu acho que falta a gente, assim, se disponibilizar. A gente espera que quem precisa de ajuda venha buscar. Mas também a gente precisa ir para o outro lado, né? A gente precisa perguntar. Dalgisa, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso lhe ajudar de alguma forma? Tem algo que lhe incomoda? Vamos conversar, se você quiser, eu estou aqui. Essa disponibilidade faz com que o outro tenha confiança em você e que aí ele possa vir. Porque se você ficar no mundo das ideias, dizer assim, não, quando ele precisar, ele vem. Não vou falar não, vou esperar. Às vezes é tarde demais. É isso mesmo. Professora Dalgisa, a senhora acha que a escola pode fazer uma parceria com os pais para tentar prevenir a questão do comportamento? Eu acho, professor, que sim, é possível que se faça e deve ser feito, porque, assim, a maioria dos adolescentes passa o dia inteiro na escola. Então, a escola convive o dia inteiro com aquele aluno e ela pode perceber também às vezes a professora percebe e o pai não percebe.
né? Então, assim, o ideal é que exista realmente essa parceria, que a escola comunique a família, né? Comunique a família quando ele está colocando a vida em risco, né? Então, a família vai procurar esses canais de ajuda, encaminhar, levar para um profissional, né? Ter esse diálogo com esse adolescente, saber o que está acontecendo, né? Então, eu acho o seguinte, que a escola também deve estar atenta a esses sinais, sim, e que também é função dela, também é papel dela como porque é uma extensão da família, né? A escola é uma extensão da família, extensão da nossa casa. Então, ela deve estar preparada para acolher e como é mais comum entre os jovens, né? Eu ia até lhe perguntar, professor, por que é tão comum entre os jovens? Porque uma faixa etária de 15 a 29, a pessoa está no auge da vida, no auge da sua beleza, no auge da juventude. Por que a pessoa, numa idade tão bonita, pensa em tirar a própria vida? O Freud também, mais uma vez, ele nos dá algumas dicas, né? Ele não fala diretamente sobre o assunto, até porque se na nossa época é tabu, na dele mais ainda. Sim, verdade. Mas ele nos dá pistas interessantes. Na literatura freudiana tem um mecanismo que eu particularmente acho bem interessante dele, chamado acting out, né? Direto ao ponto. Isso quer dizer o quê? Que o jovem ele é imediatista. Sim. Ele não pensa, ele faz. Quando ele vai pensar, já tem feito. Então, pelo fato de trabalhar nessa questão do acting out, né, do direto ao ponto, direto à ação, ele é muito incentivado. Né? Tu não tem coragem de fazer isso, eu faço. Né? Antes dele pensar, ele já fez 3 vezes, 4 vezes e por aí vai. Então, por isso que perpassa por essa questão dos desafios. Juventude é desafio. Né? Quero ver tu subir essa montanha, quero ver tu beijar fulano ou beltrano, quero ver tu fazer isso ou aquilo outro. Né? Se não fizer, tu é frouxo, é fraco, é isso ou aquilo outro. Então, como o jovem ele tem essa questão do acting out muito forte, isso acaba fazendo com que ele faça as coisas muito rapidamente. E aí, nesse rapidamente, algo muito perigoso pode acontecer. O que nós precisamos entender, talvez, né, que é o que Freud coloca, os filósofos da pós-modernidade colocam, especialmente o Zygmunt Bauman, que eu tenho um carinho especial por ele, é a questão do não julgar. Porque quando a gente começa a julgar, você está triste porque você perdeu uma agulha, mas para mim pode não valer nada, não tem um valor agregado, um valor sentimental agregado a essa agulha, mas para aquela outra pessoa, aquele jovem, aquela adolescente, tem um valor agregado. Então, para ele, há uma dor. Então, às vezes, eu menosprezo a dor do outro, dizendo que isso é besteira e que minha dor é muito mais importante. Que aí, quando eu faço isso, eu estou simplesmente fazendo um narcisismo assim, extremamente descortês com a outra pessoa. É como se eu estivesse dizendo, a tua dor não importa, só importa a minha dor, que ela é sempre maior, ela é sempre mais extraordinária do que qualquer outra dor. Então, o não julgamento seria a coisa mais importante que nós devemos fazer. Independente de qual motivo alguém venha solicitar a nossa ajuda, essa pessoa merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. E às vezes nós acabamos, infelizmente, fazendo esse processo do acting out, ou seja, isso não me interessa, não me importa, a tua dor é pequena. Repara, quando alguém chega, mulher, eu tô aqui com uma dor muito grande, levei um chifre, isso é besteira, eu levei foi 2 e tô aqui viva. A fila anda, né? A fila anda, tu é bonita, tu se garante, tu é o garanhão, levanta a cabeça, mas não é necessariamente pelo fato de ser bonita, gostosa, ou isso ou aquilo outro. É uma dor que a pessoa está sentindo. E eu acabo menosprezando essa dor, que é um julgamento e há uma exacerbação do meu narcisismo, dizendo, olha, ela não precisa sentir dor, quem precisa sou eu. Muito e ainda bom. Tem aquele outro detalhe que é assim, deixa, vai aprender, é bom que ela aprenda. Uma visão sadomasoquista, né? É uma situação delicada, porque você está mexendo com a vida do outro.
Né? E a sua satisfação, ela vai aprender, ela precisa passar por isso, precisa pela dor. Vai se fortalecer. Vai se né? fortalecer. Então a pessoa diz assim, eu acho é pouco, eu quero que tu leve 5 chifres, 10 chifres, perca 10 maridos. Então, uma visão muito sadomasoquista da vida. Se eu sofro, o outro também Menosprezar a dor alheia. Menospreza a né? dor alheia, exacerba o seu narcisismo e acaba que nenhum nem outro se ajudam. Quando para ajudar uma pessoa, eu preciso ceder. Precisa acolher. Professor, e eu já escutei coisas como diz assim, não, quem fala não faz. Né? A pessoa está dizendo que quer acabar com a sua própria vida, que não suporta mais aquela situação, que a vida está uma droga, e a pessoa diz, não, quem fala não faz. Já escutaram isso? Mas isso é um sinal, não é? É um sinal claro que ele está dando de que ele precisa de ajuda, né? E eu estou desafiando a pessoa. Porque quando eu digo que quem fala não faz. Tipo assim, olha, se tu tem coragem, então faça. Então eu te estou desafiando. Embora eu esteja utilizando uma palavra um pouco mais bonitinha, mais branda. senso comum, mas eu estou desafiando a pessoa para ela fazer. Poxa, cara, tu é tão frouxo que nem se tu consegue fazer. Então, você automaticamente, ao invés de estar ajudando a pessoa, você está incentivando, desafiando ela e desafiando esse mecanismo psíquico do acting out, né? Do vai, faça, não pensa, só faz. E isso é extremamente perigoso, porque eu estou contribuindo aí com um comportamento suicida. Às vezes esse comportamento estava ainda embrionário, mas quando eu desafio, eu já passo do planejamento para a ação, porque o outro vai se sentir desafiado. E isso é natural do ser humano. Quando nós nos sentimos desafiados, automaticamente a gente acaba fazendo aquele desafio, nem que a gente se arrebente, mas a gente consegue fazer para provar para o outro que nós somos capazes. Muito bom, professor. Gente, estamos aqui no mais um podcast Vida em Harmonia do Instituto IAPB. O Instituto IAPB é o Instituto Acadêmico de Psicanálise do Brasil. Nós somos uma sociedade psicanalítica de formação freudiana. O nosso instituto ele é filiado ao Conselho Brasileiro de Psicanálise e Psicoterapia, o CONBRAPS. Queria mandar aqui o meu abraço, meu apreço ao presidente do Conselho Brasileiro, Dr. José Gomes. Um grande abraço, meu presidente. E se você ainda não fez a tua inscriçãozinha no nosso canal, vai lá no nosso canal do YouTube, faz a tua inscrição, dá lá o teu like lá, faz lá o teu comentário, dá lá o teu joinha, tá bom? A gente agradece, tá? Professora Joana, professora Dalgisa, me diga uma coisa. Eu queria me aprofundar mais, Ricardo, nessa questão da escola, certo? O que é que a escola pode fazer? A escola, além de fazer... A escola pode, professora, dentro da parte legal, ela pode fazer roda de conversa, ela pode fazer uma palestra para os pais. Como a escola pode esclarecer para os pais, para que os pais reconheçam esses sinais? Porque a escola, se houver interesse, né, da parte da diretoria, da coordenação, etc., ela pode tomar iniciativa, né, e fazer esse tipo de situação. Mas a pergunta a escola só pode fazer isso se tiver um psicanalista, um psicólogo, um psicopedagogo, alguém especializado para fazer, ou a escola pode, um professor de alguma área, não sei, né? De repente vai lá e faz a roda de conversa e ouve e tal, porque muita gente pode não ter conhecimento, mas tem aquela coisa especial de poder ouvir, de querer acolher, de querer ajudar, né? Enfim. Boa vontade basta, é isso, né? A vontade basta. Já é um caminho, né? A boa vontade já é um caminho. A boa vontade já é um caminho. Eu acho que a escola hoje, ela precisa pensar, né, em capacitar os seus professores, no sentido Sim. de diversos assuntos, né? A gente percebe que ainda existe uma demanda de assuntos novos, da contemporaneidade, aí, que os professores estão ainda apáticos dentro dessas questões. O suicídio é uma delas, né? O conflito da sexualidade também é uma situação delicada. Mas eu acredito que a escola pode fazer muita coisa, como a Dalgisa colocou. Essa criança, esse adolescente passa o tempo todo na escola.
né? Então, esse contato de família e escola, ele pode ser um vínculo a se fazer mais presente, fazer encontros de pais, trazer temas que não só fale do suicídio, mas fale dos conflitos que existem dentro da família e que aí vai se criando o hábito desses pais irem à escola, ter o prazer de ir na escola para poder ter um momento que eles possam conversar e trocar algumas ideias. Se a gente traz, primeiro, só um assunto como esse, né, o suicídio dentro da escola, realmente vai causar uma situação constrangedora, né? Então, ele pode iniciar com outros tipos de conversa que acontece dentro das famílias para que a coisa possa vir a criar esse vínculo maior e aí se estabelecer esse contato junto com a família. O importante é que a escola prepare os seus professores para isso também, para que eles possam perceber os sinais, para que eles possam acolher quando um pai se desorganizar, né? Quando um adolescente tiver uma crise de pânico, de medo, de alguma coisa, de ansiedade. A escola precisa ter um profissional? Precisa, seria muito bom que ela tivesse um profissional, né? Mas a gente sabe que nem todas as escolas têm. Mas a gente pode preparar pessoas para que essa pessoa possa ter conhecimento de como acolher, de como cuidar, de como orientar essa família e como de encaminhar para os CAPs da vida, os primeiros socorros para auxiliar tudo isso. Então, o primeiro ponto é treinar profissionais os dentro das escolas para que eles sejam aptos a poder coordenar essa roda de conversa. Porque a gente percebe que os próprios professores, né, os gestores dentro da escola também, às vezes, estão com a demanda gigantesca de situações de conflito. Então, como é que eu estou com conflito, que eu não sei se amanhã eu vou estar viva e vou tentar lhe acolher? Então, eu preciso primeiro cuidar um pouco de mim para que eu possa cuidar melhor de você, né? Então, ter um momento com esses professores seria ideal para que houvesse um momento de escuta, né, e de ser trabalhado o acolhimento a essas pessoas. Muito legal. Eu costumo dizer para os nossos alunos, professor Ricardo, que quando eles chegam para fazer o curso de formação em psicanálise, né, que eles precisam se esvaziar de si mesmo para poder se encher de novas teorias. E esse esvaziar de si mesmo passa pelo processo, eu achei bem parecido, professor, com o que a senhora está colocando, da análise pessoal. Porque é através da análise pessoal, né, que os alunos se esvaziam de suas crenças, de seus medos, de seus tabus, de seus preconceitos, de suas dores, das suas angústias, e se preparam para ser psicanalista, né? Isso. Então, a senhora colocou muito bem a questão dos professores, né, que eles precisam se preparar, e eu acho que essa preparação poderia iniciar pelo processo de escuta. Isso é interessante você coloca, porque também há um tabu na busca dos profissionais PSI, né? Psiquiatra, da psicologia e o próprio psicanalista. Esse tabu ele foi sendo criado principalmente, tu vai para onde? Não, eu estou indo para o psicólogo. Tu é doido? Tu é isso, tu é aquilo? É um tabu que ainda também existe. Mas que esses profissionais hoje, principalmente no período pós-pandêmico, eles são extremamente importantes porque vão ajudar no tratamento de feridas que foram adquiridas ao longo do processo de desenvolvimento daquele sujeito. E se elas não forem tratadas, né, quando um aluno ou um profissional, uma pessoa estiver com comportamento suicida ou estiver numa crise ali naquele momento, né, ao invés de falecer um, falecem dois, porque eu vou ser atingido diretamente. Esse comportamento suicida, ele acaba reverberando, né? Ele cria eco nas pessoas que estão ao redor. Tanto é que as estatísticas nos têm colocado que quando a pessoa comete o ato em si, né, a família é atingida e ela precisa ser cuidada, mas não só a família, mas todo o rol de amigos daquela pessoa que cometeu o ato também precisam ser cuidadas. Mas para que eu seja cuidado, eu preciso me predispor a isso. Eu preciso começar a querer mexer na minha casinha interior para ajeitar essa casinha, deixar ela de uma forma mais tranquila, mais
acolhedora para outras pessoas também poderem ser acolhidas por mim posteriormente. Muito bom. Fica a dica aí. Professora Dalgisa. Professor Ricardo, eu queria perguntar para você qual a diferença entre quando a pessoa diz eu quero morrer ou eu quero tirar minha própria vida? Ou isso quer dizer a mesma coisa, são sinônimos? Na realidade, assim, há uma certa diferença, mas quando a pessoa está colocando isso, que ela quer morrer ou quer tirar a própria vida, ela quer, na realidade, matar uma dor que é insuportável, né? Que seria o que o Viktor Frankl chama de vazio existencial. A gente acaba entrando nesse vazio que a gente passa a ter uma monoideia, só existe essa saída que seria o ato do suicídio. A gente não consegue perceber outra. Por isso a necessidade de um profissional PICE ou de um acolhimento que faça os primeiros socorros para poder ajudar essa pessoa a alargar a sua visão e perceber que existem outros caminhos além daquele que ele já está pensando. Então a gente não vai tirar essa ideia, a gente vai fornecer outros caminhos, porque a pessoa também tem um livre-arbítrio, né? E aí dentro da porcentagem que França falou no início, né, 95% dos casos que se fossem, né, auxiliados conseguiriam ser revertidos, mas existe uma porcentagem de 5% que são pessoas que têm uma ideação fixa. Eu quero tirar e ponto. Eu estou exercendo meu livre-arbítrio. Então, é nessa hora que a pessoa ela engessa essa ideia e não consegue ser ajudada. Mas no momento em que ela se predispõe a ser ajudada, a perceber outros caminhos, outras possibilidades, aí sim nós conseguimos fazer alguma coisa. Então, embora exista uma diferença entre tirar a própria vida e se matar, porque tirar a própria vida é matar uma vida que ela não tem, então ela busca, na realidade, matar a dor e matar o corpo físico ela poderia, mas a dor ela nunca vai poder matar, ela sempre vai estar presente nesse indivíduo, porque não é uma dor física, é uma dor psíquica, é um vazio existencial que precisa ser preenchido. Então, como é que a gente vai preencher um vazio existencial que não se sabe muitas das vezes nem a origem? Não dá. Então, a gente oferece a oportunidade de caminhos diferentes para que ela possa perceber que, além do ato do suicídio, existe o caminho que ela pode buscar o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista ou qualquer outra possibilidade que ela venha a ter. Então, sai da monoideia e passa a ter uma poliideia, né? Uma grande multiplicidade de oportunidades de crescimento naquela perspectiva. Professor, quais os sinais que a pessoa emite, que ela começa a dar o que eu posso interpretar como sinais, né? Tanto na família como na escola, quando a pessoa quer cometer esse ato? Eu vou dividir com a professora Joana, com a Joana aqui, que está do meu lado, minha esposa, que eu amo muito. E existem dois tipos de sinais muito importantes: os sinais comportamentais e os sinais de linguagem, de verbalização de frases. Então, comportamentais, nós temos aí, a pessoa muda de rotina. Se ela dormir um horário, passa a dormir em outro. Opa! Se ela se alimentava de alguma coisa, tá, agora não, detesta aquela coisa, eu estou me alimentando de outra. Opa! Eu preciso começar a perceber as mudanças da pessoa que está comigo. Né? Então, muitas das vezes o que perpassa é que nós não prestamos atenção nem se a pessoa cortou o cabelo, nem se a pessoa mudou o brinco ou está com outro tipo de roupa, que também é um tipo de mudança comportamental. A roupa, geralmente pessoas assim, têm dificuldade de tomar banho, porque entram num próprio estado depressivo, apresentam isolamento, não querem mais se alimentar, que é uma forma de morte também. É uma forma de morte um pouco mais lenta. E as verbais, a Joana é mais especialista que eu nessas verbais. As verbais são várias, né? Desde aquela pequena frase que diz assim, não aguento mais, né? Se eu pudesse, eu entraria num buraco e desapareceria, né? Se eu pudesse, eu não estaria mais aqui, né? Mas há sutilezas ainda em dizer assim, hoje eu estou tão sozinho, hoje eu queria que alguém me ouvisse. Eu não tenho amigos. Eu não tenho possibilidade sutis, nenhuma de né? amigos. Eu ando me sentindo tão cansada.
Hoje eu queria só um abraço. Hoje eu queria um abraço de alguém. Não sei de quem, mas de alguém. São frases doloridas, né? Sensíveis, e a gente não percebe. Mas ela é um sinal. Né? E a gente se distancia. Ah, deixa besteira. Não é? Vai dormir, é melhor tu ir dormir. Né? Então, essas mudanças de comportamento, mudança dessa linguagem, dessa fala, também são sinais. Né? E a gente diz assim, cachorro que late não morde. Né? Às vezes morde, né, Às professora? vezes morde. Né? É tão pequenininho, um cachorrinho, tão bonitinho, ele não morde não. Quando você entra, ele morde. Então, quando você diz, quem fala não tira a própria vida, muitas vezes ela tira. E quando ela avisa, ela já vai para o ato. E aí você diz assim, poxa, ele falou e eu não dei atenção. Né? Eu acho que a família só se dá conta desses sinais depois que acontece. Se ela não percebe antes, depois é que ela vai pensar, ele estava fazendo isso. Porque nós Tava menosprezamos a dor do outro. A dor do outro, né? E aí e tem um terceiro tipo de sinal, que são os sinais visuais. Tipo de filme que a pessoa está assistindo, tipo de pesquisa que ela está fazendo no celular, porque o celular hoje em dia é um computador móvel. Então, posso verificar tudo isso, né? Desconfiar. Meu filho, deixa eu só fazer uma ligação do seu celular. Não, de jeito nenhum, mãe. Mas, opa, por quê? Que tipo de segredo está sendo colocado ali que eu não posso ter acesso? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ter acesso, sim, ao telefone do nosso filho, da nossa filha. Logicamente que nós não vamos invadir a privacidade dele, mas nós precisamos estar atento, né, ao que ele assiste, ao que ele pesquisa, com quem que ele está conversando. Né, e eu lembro de uma novela que recentemente passou, embora não seja falando sobre comportamento suicida, mas simplesmente a menina começou a falar com uma pessoa virtual, que depois que seria um pedófilo. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E como hoje as crianças de 4, 5 anos já estão com um celular, né, extremamente moderno, eles têm acesso a qualquer tipo de informação. Existe um ledo engano nosso, que é um mito que a gente acaba perpetuando, dizer que a criança não entende nada. Hoje em dia, as estatísticas de suicídio dizem que crianças a partir de 5, 6 anos já estão cometendo suicídio. E de onde é que elas trazem essas ideias, né? Simplesmente daquilo que elas estão observando, daquilo que elas estão pesquisando. Então, existe o menosprezar a inteligência do outro, dizer, não, criança de 5 anos não sabe de nada, não. Eu estou menosprezando a inteligência do sujeito. A tua dor é muito... isso é besteira, eu estou menosprezando a dor do outro. Então, existe em nós um narcisismo ainda muito grande que precisa ser combatido, para que a gente possa legitimar a dor do outro, esquecendo um pouquinho da nossa e deixando que ele consiga se manifestar e seja acolhido dentro da sua dor. Muito interessante. Essa falta, né? de diálogo faz crescer cada vez mais esse número, né? Essa estatística do suicídio. Não só entre os adolescentes, mas também entre mulheres, né? Que é um grande número de suicídios, também são de mulheres. A maioria, na verdade, né? A maioria dos suicídios, é o contrário do que a gente pensa, pelo menos as tentativas são de mulheres, né? O que acontece? Um método é diferente, porque os homens utilizam métodos violentos, né? Uma arma, é uma coisa mais métodos violenta. act out, né? Sim. Como diria Freud, né? A mulher não, a mulher, eu acho que até professor da própria natureza feminina, né? Essa menos violência, mais essa questão dessa suavidade, né? Mais desse cuidado. Mas as tentativas... Acho que é a espera de que alguém me veja e alguém me socorra. Socorra. Então, o método do homem, ele é mais eficaz, digamos assim, né? Então, mas, surpreendentemente, a mulher tenta
mais que o homem. né? Mais vezes do que o homem. E eu desconfio que essas estatísticas ainda não são reais, elas são piores. Porque eu acho que alguns casos não chegam ao sistema de saúde. São subnotificações. Não Isso chegam, é verdade. né? Por exemplo, eu estava lendo um livro que dizia o seguinte: a cada 100 pessoas, 17 têm ideação suicida, 5 têm um plano, porque eles elaboram um plano Sim. para executar, né? 3 tentam e 0 chega ao sistema de saúde. Então, aquele 0 não entrou para A estatística. E aí Então, tem esses muito detalhes, maior. né? Esses detalhes, tipo, muito maior. tô aqui, não, tô com a ideação suicida, vou atravessar a rua. Então, o indivíduo, ele sabe que uma rua movimentada, ele não vai atravessar de qualquer forma, ele tem que atravessar no sinal verde para ele, né? Ou que seria, no caso aí, o vermelho. E é interessante que ele atravessa mesmo assim na rua movimentada. Só que quando chega no sistema de saúde, quando ele é atropelado, não vai porque ele tentou suicídio, vai por atropelamento. Então há uma subnotificação. Realmente os dados são muito maiores ainda. Infelizmente, batidas de carro, atropelamentos por bicicleta, afogamentos. Então são tudo subnotificações de uma realidade que nós ainda não podemos dizer. É interessante que só quem vai poder ter certeza ou dizer alguma coisa seria aquela pessoa que veio a óbito. E como nós não sabemos, então fica como atropelamento, afogamento. Aí piora mais ainda. Piora mais ainda. E às vezes por curiosidade, porque muitas das vezes a criança ela não tem a noção do que aquela prática vai causar. Então ela, não, será que é interessante fazer isso ou aquilo outro, né, dentro dessas tentativas, e acaba que quando ela faz, né, automaticamente é muito eficaz, porque o adulto não está ali próximo. E eu sempre costumo dizer, criança quieta está aprontando alguma coisa. A gente tem que estar de olho. Criança tem que estar brincando, tem que estar pulando, tem que estar fazendo alguma coisa que a gente consiga ouvir. Criança quieta está aprontando. Isso não é menosprezar nem incentivar para que a gente tenha um olhar mais apurado em cima da criança. Uma coisa que eu sempre aprendi, que não é a criança que se perde no mar, na praia ou em qualquer outro canto. Somos nós pais que não desenvolvemos um olhar para aquela criança, que ela está descobrindo o mundo. Nós já descobrimos, mas o nosso olhar é o outro. Então eu preciso voltar o olhar para aquela criança, para aquele jovem, com muito mais carinho. Não deixar ele sozinho, não deixar ele lá no quarto, trancado, mas ficar mais presente, mais junto. Muito bem. Professor, essa questão é muito delicada, porque é o seguinte, não tem uma estatística de características específicas de pessoas que possam ter esse pensamento, né? São pessoas de nível baixo, nível alto, nível médio, branco, preto, azul, amarelo, de todo jeito, né? E algumas, doutora, eu já tive a oportunidade de atender algumas pessoas com esses pensamentos também, e alguns deles, professor, bonitos, com dinheiro, com família, com esposo, com esposa, com filhos, com mãe, com pai, mas a vida para eles perdeu o sentido, né? E ele não se importa com a família. Ele não se importa com os filhos. É engraçado, né? A mente inconsciente dele busca uma justificativa. Para justificar, ele diz, não, eu vou fazer isso, mas a minha mãe vai cuidar do meu filho. Eu vou fazer isso, mas meu marido vai cuidar, a minha esposa vai cuidar do... Não é isso mesmo, professor? Isso. Como fica a família diante de uma situação dessa? A família fica totalmente abalada, né? E aí a própria teoria familiar sistêmica, né, que trabalha muito com essa pegada de compreender a reverberação que que a causa que esse tipo de comportamento causa na família, né? Ela fala que até a segunda, terceira, quarta geração são afetadas. Então tem alguns estudos bem interessantes que relatam que o pai
cometer o suicídio, depois a filha cometer, depois a neta cometer, um tio cometeu, o irmão cometeu o suicídio. Então, isso vai reverberando na família. Por isso que quando uma pessoa ela intenta contra a própria vida no seu familiar e consegue o êxito daquela situação, toda a família precisa ser tratada e os amigos. Então, eles precisam de atendimento, né? Tem algumas instituições que fazem todo esse papel de atendimento familiar para poder dar esse suporte. Por quê? Porque próximo no aniversário daquela pessoa que cometeu o ato, a família vai ficar deprimida. No Natal a família fica deprimida. No Ano Novo a família fica deprimida porque não conseguiram encontrar recursos necessários para poder ajudar aquela pessoa que atentou contra a vida dela física, né? E além disso, nós temos também o cuidado quando a pessoa ela tenta e não obtém êxito, que é a chamada de pós-venção. Nessa pós-venção também precisa ter um cuidado muito especial com essa pessoa que ela tentou, né, mas não conseguiu. E aí? Ela está fragilizada, ela precisa de um amparo muito maior. As recomendações é que nem deixe ela em momento algum só. Mas também eu não posso dar uma de detetive 24 horas. Não é? Eu tenho que manter um olhar sobre essa pessoa, um olhar muito especial para que ela possa aí, se deslanchar na vida, né? Saber sair dessa situação. E aí, às vezes essa pessoa pode até ser hospitalizada para ter um cuidado maior, né, e tal. E aí ela começa a ter um quadro de melhoras. Mas aí é exatamente no momento em que ela recebe alta, né, do hospital, é que é o momento que mais precisa ter cuidado. Porque ela vai novamente, ela pode novamente fazer, né, todo o processo novamente. E aí eu acho que quem já tentou uma vez, eu acho que tem muito mais possibilidade de tentar novamente, né? Ou estou enganada, professora? Nem sempre. O fato de você ter uma tentativa de suicídio e não conseguir, não quer dizer que ela vá ser sempre candidata a isso. Tá? Ela pode ter tido aquela experiência e ali ela resolveu ou decidiu que a partir dali ela não vai fazer mais. Ou ela pode ter outras tentativas até ela conseguir, quando ela se determina a isso. Professor, você falou aí sobre os casos aí. Será que essas questões não nascem, por exemplo, essas pessoas que estão mais suscetíveis não são aquelas pessoas que estão com transtornos mentais e que não foram tratadas, que não buscaram ajuda, que ele começou ali com a depressão leve, depois evoluiu tinha ansiedade, teve depressão, a depressão foi se agravando e aquilo não foi tratado, não foi visto. Será que essas pessoas que cometem esse ato não seriam transtornos mentais não tratados? O que a Organização Mundial de Saúde tem nos ensinado é que o comportamento suicida, né, quando se chega a esse nível, ele é multifatorial, né? Existem vários fatores que podem contribuir. Vou dar um exemplo bem simples. Eu atendi uma criança já faz algum tempo, mais de 7 anos atrás, onde ela estava atentando contra a própria vida porque tinha perdido o ursinho de pelúcia. Olha, como é grave isso, né? E assim, a família não entendia, mas havia uma dor. Tá certo? Ela não tinha na família nenhum tipo de antecedente de ideação suicida, mas ela estava tentando contra a vida. Ela se cortava, né, que é a automutilação. Ela já tinha colocado a corda, né, na região do pescoço. Enfim, depois de um tempo foi que ela percebeu que ela poderia ter outro sim. Até então a mente dela estava fechada. Então, todo comportamento suicida ele é multifatorial. Pode ter algum tipo de alteração cognitiva? Sim, pode ter. Mas pode ser que não tenha. Tá certo? Então, como é multifatorial, a gente não pode fazer essa determinação. Mas o importante é que
toda pessoa com ideação suicida começa com uma melancolia. Essa melancolia evolui para uma angústia e aí aumenta a pulsão de morte, diminui a autoestima, né, segundo a psicanálise, que é o que nos norteia na noite de hoje. Professor, eu queria que a gente marcasse um outro momento, certo? Estamos já chegando aqui no final do nosso podcast de hoje, para a gente falar sobre o cuidado com o cuidador, né? Eu acho fantástico essa coisa, porque o cuidador, ele é tirado dele toda a energia até a última gota, né? Mas ninguém se preocupa com o cuidador. Né? Ninguém se preocupa, né? E é um tema muito interessante, viu? E eu queria que a gente marcasse um outro momento, né? Para que a gente falasse sobre isso, né? O que os cuidadores poderiam fazer, né? Qual o caminho que nós poderíamos indicar para o cuidador, para que ele se cuidasse emocionalmente, psicologicamente, e pudesse suportar, né, a dor de... Só quem já cuidou de uma pessoa em estado em que não pudesse mais se locomover e tal, sabe o quanto é pesado o que eu estou falando, né? Quem nunca cuidou de ninguém assim não tem ideia do que eu estou falando, né? Então é preciso ter passado por isso para saber, né? Mas vamos aqui, me diga uma coisa, professores, a pessoa identifica alguém na família que tenha um caso de um filho, de um irmão, do esposo, de uma esposa que tenha esse comportamento, né, suicida. A quem ele deve procurar? Aonde ele deve procurar? Oi. Existem várias maneiras de procurar ajuda, né? Desde das próprias clínicas das escolas, né, de psicologia, onde tem a possibilidade de ser atendido de graça. Existe um trabalho aqui em Fortaleza com 35 anos, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, e que atende todo o Brasil, né? Legal. E existem outros trabalhos, como o... Para a Vida, Pra lá na Vida. Universidade Federal do Ceará, existe o Bia-Dotes, tá certo? Isso. E existem diversas outras instituições que trabalham ajudando essas pessoas. O Bia-Dotes, em particular, além de fazer o processo de acolhimento dessa pessoa, ele também faz o processo de pós-venção com familiares, né? Pessoas que perderam entes queridos por meio do suicídio. Eles têm um grupo muito bonito, né, de auxílio a essas pessoas e fortalecimento. Porque quando você perde alguém por esse tipo de situação, acaba que a família se sente muito... eu poderia ter feito mais, eu poderia ter ajudado mais, por que eu não vi os sinais, eu sou isso, eu sou aquilo. Há um Desamparado, processo de né? culpabilização com desamparo. E isso faz com que a família se torne muito frágil, né? O que poderia ocasionar o que o professor Neuri Botega chama de suicídio de aniversário. Nos processos de aniversário, um dos familiares se sente tão culpado que acaba também cometendo um ato contra a própria vida. Tá? Então, existem várias instituições, dentre elas o que ajuda, que seria o primeiro socorro, seria o CVV, que é o número 188, que dá esse suporte para que a pessoa pelo menos tenha força de buscar alguma outra instituição para melhorar a sua situação psíquica. Que Muito é bom, 24 horas, né? Ele é 24 Ele é 24 horas no CVV. No CVV. É só ligar 188. Tem sempre alguém. Perfeito. Professora Joana, as suas considerações finais para o nosso podcast hoje, Vida em Harmonia. Olha, que legal. Eu acho que a gente precisa desenvolver um pouco mais a nossa sensibilidade ao outro. Sair um pouquinho do nosso egoísmo, né? Sair um pouquinho da gente, encontrar esse outro, dar essa oportunidade que o outro possa ser ouvido, tá? Porque aí a gente vai ter uma coisa que eu aprendi, assim, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então a gente, né, treinar mais esse ouvido, falar um pouco menos, estar mais antenado com o outro, como é que ele se comporta, como é que ele está falando. Às vezes eu falo assim, que eu estou um pouco, né, e tal. Isso é um alerta, né? Essa modificação da voz, essas falas que dizem que eu estou cansada. Então, fazer esse momento de acolhimento com o outro, ele é super importante, é um momento em que você tem a chance
de mesmo não tendo conhecimento da psi, mas você tem o conhecimento humano, do seu amor. Né? Muito bom. Obrigado, professora. Professor Ricardo, suas considerações finais. Vou fazer do slogan do CVV, a minha fala final. Falar é a melhor solução. Então, falar sobre suicídio de uma forma equilibrada, de uma forma sadia, não incentiva, pelo contrário, preserva e traz maiores esclarecimentos, cura. Então, acho que a maior cura que nós podemos buscar diante dessas pessoas com ideação suicida é amparo e amor. Muito bom. Professora doutora Adalgisa Mello, e aí? Para encerrar aqui, professor, esse momento tão rico de informações sobre esse tema tão relevante, eu acho que eu queria dizer aqui, na minha fala final, para o pessoal de casa, é que se você tem alguém na família que você percebe que tem algum desses sintomas que a gente falou, se você está sentindo isso que a gente falou, tristeza excessiva, né? Todos esses sintomas que foi comunicado aqui, que busque ajuda, porque tem muita gente que já esteve nessa situação, buscou ajuda e conseguiu superar, que hoje tem sucesso, vive sua vida normalmente, constituiu família. Então, existe solução para isso. É uma fase que você está passando. Né? Então, eu queria dizer, isso, preste atenção nos seus filhos, nos adolescentes, né? Nos comportamentos e dialogue sempre, inclua seus filhos nas atividades. A gente sabe que hoje eles não querem muito, né, professor? Fizemos um almoço aqui na família, diz, não, estou aqui no celular, mais tarde é o almoço. Né? Então, o que eu digo? Inclua ele nas atividades da família, chame ele para a mesa para a hora do almoço. Quanto mais ele for incluído, menos chances isso tem de acontecer. Então, e por final, é claro, ame, acolha, não julgue, nunca julgue, né? Porque nós não podemos mensurar a dor do outro. Então, meu recado é esse, de não julgamento, de buscar amar não só a nossa família, mas o vizinho, na escola, seja quem for, acolha, porque a gente nunca sabe o que o outro está passando, né? Então, eu acho que deveria ter mais momentos como esses para discutir, sim, com cuidado, com os cuidados, todo o cuidado que esse assunto requer. Né? Então, é isso que eu tenho para dizer. E tem um recadinho aqui para mandar para a Isadora, que ela pediu para a mamãe mandar um beijo. Beijo, filha. Mamãe ama você, viu? Eu e França estamos aqui trabalhando, tá? Com muita saudade de você, tá? Boa noite. Muito bom, muito bom. Eu quero dar um aviso aqui, o pessoal de Sobral, hein? O pessoal de Sobral, um aviso, o Instituto Elite Educação, professor Ricardo, nós estamos chegando em Sobral novamente, né? Com o Instituto Elite Educação. As inscrições estão abertas, é só procurar o meu amigo Carlos Aguiar, lá no Instituto Elite. Um grande abraço a todos os alunos aí do Instituto Educação. O meu abraço também a Fátima e o Alzemi, da loja Maninha, lá na Oeste Soares, hein? É só passar lá, tem tudo para sua casa. E para você que vai viajar e vai a Guaramiranga, olha, você tem que passar no melhor restaurante de Guaramiranga. Qual é o melhor restaurante de Guaramiranga, professora Adalgisa? Professor, sem dúvida, né? Restaurante Manjericão. Além da comida boa, ainda é lindo, muito lindo, pessoal. Vale a pena conhecer, viu? Muito bom. Então, um grande abraço a todos. Se você ainda não deu like, não fez a tua inscriçãozinha no nosso canal do YouTube, vai lá, nos ajuda, faz a tua inscrição no nosso canal do YouTube, dá lá o teu joinha e compartilha esse vídeo com os amigos, se você gostou da matéria, da informação, porque quando você dá o teu like, você diz para o YouTube que essa matéria, esse assunto é relevante para você e que nós precisamos movimentar mais a sociedade em relação a esse tabu da questão do suicídio. É como disse o professor Ricardo, você pode falar à vontade, só fala com sabedoria, sabendo do que está falando. Não é isso, professor? Isso mesmo. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast.